Pronto, o assunto de hoje diz respeito às orações subordinadas adverbiais e as relações existentes entre elas e as orações principais. Nesse sentido, a gente pode dizer que uma oração é considerada subordinada adverbial quando ela se encaixa na oração principal, funcionando como adjunta adverbial. Ela é uma oração dependente, ela depende da outra. E a função sintática dela é de adjunta adverbial. Elas são sempre introduzidas por conjunções subordinativas que recebem um nome, que são classificadas de acordo com a circunstância que exprimem. Essas conjunções subordinativas, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Daí, o que a conjunção subordinativa for, você vai chamar com a oração também. Se a conjunção é uma conjunção causal, a oração que essa conjunção tem também será chamada de oração subordinada adverbial causal. A conjunção é causal, então a oração também é causal. Se a conjunção for comparativa, a oração vai ser oração subordinada adverbial comparativa. Se a conjunção for concessiva, a oração será chamada de oração subordinada adverbial concessiva. Então a gente vai agora para cada sentido, para a semântica de cada uma delas, para a relação. O que é que seria uma consecutiva? O que é que seria uma conjunção consecutiva? E, logicamente, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Que relação é essa que a gente chama de que a conjunção recebe o nome de consecutiva? Então, vamos lá. Toda vez que você tiver uma oração dessa é porque está indicando uma consequência do fato referido na oração principal. Ela é a consequência. Eu vou trocar em miúdos e vou dizer para vocês. Ela é o resultado de alguma ação. Toda vez que você tiver uma frase, um período, uma oração, e que na frente tiver o resultado do que foi feito nessa primeira oração, a gente diz que esse resultado é uma consequência, uma consecutiva. Então, veja bem, as conjunções consecutivas principais são que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, etc., de sorte que, de modo que, etc. Um exemplo, olha como é fácil. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Veja só, na primeira oração eu digo assim, a casa custava tão cara que trouxe um resultado. E esse resultado, certo, é o que a gente chama de consecutiva, de consequência. Eu vou dar um exemplo diferente desse aí. Se eu disser assim, José andou tanto que ficou cansado. Então, José andou tanto é a ação dele, que trouxe que consequência, que resultado, que ficou cansado. Então, o resultado, a consequência, mediante uma determinada ação da oração anterior, da oração principal, é que a gente chama de conjunção consecutiva, ou chama de oração subordinada adverbial consecutiva, ou simplesmente diz que a relação que existe entre um e outra é de consequência. Muito bem. Agora nós vamos para as condicionais. Obviamente, o nome já está dizendo tudo, né? Elas são condicionais quando a relação é uma condição para que alguma coisa aconteça. Então, isso aí é condicional, ok? Então, a definição aqui diz o seguinte: expressa uma circunstância de condição em relação ao predicado da oração principal. É a condição para que o que eu peço lá na oração principal aconteça. As principais conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que, etc. Não adianta decorar essas conjunções, porque elas figuram em outras relações, em outras adverbiais. O que precisa você entender é a relação que existe. Quando eu estou trabalhando com a condicional, com a conjunção condicional ou com a oração subordinada adverbial condicional, existe entre elas, entre as orações, uma relação de condição para que algo aconteça. Assim sendo, vocês estão diante das condicionais. Veja o exemplo. Deixe um recado se você não me encontrar em casa.
Qual é a condição para que eu deixe um recado? Se você não me encontrar em casa. Tá vendo? Então, essa relação de condição entre as orações é o que batiza a conjunção de condicional e a oração que contém essa conjunção de subordinada adverbial condicional. Se eu dissesse assim, por exemplo, eu só vou à festa se Maria for também. Qual é a condição para que eu vá à festa? Se Maria for também. Então, essa relação de condição entre as orações é que a gente diz que esse se estabelece uma condição, ele é condicional, e que essa oração se chama a oração subordinada adverbial condicional. Muito bem. Agora nós vamos para as concessivas. Fácil, a concessiva. Eu vou ler aqui e depois eu troco em miúdos. As concessivas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. As conjunções concessivas principais são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, etc. Mais uma vez, não precisa você decorar essas conjunções. Basta aprender a relação que existe para que a gente chame de concessiva. O que é uma relação concessiva? Uma relação de oposição. Certo? O contrário do que você espera é uma concessiva. Você vai dizer, mas Theo, você não disse que isso aí também era adversativa? É adversativa no campo das orações coordenadas. Mas no campo das orações subordinadas, a oposição, o contrário do que a gente imagina, do que a gente pensa ou do que a gente quer, deixa de ser chamado de adversidade ou adversativa para ser chamado de concessividade ou concessiva. Ok? Veja só. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Olha, veja só. O que é que se espera daquilo que ocorre vários imprevistos? Que a coisa não tenha sido cuidadosamente planejada, mas foi. É o contrário do que você espera. O que é que a gente espera da coisa que é muito bem planejada? Que não tem nenhum imprevisto, mas aconteceu. Então, ele é o contrário do que a gente espera. Aí, onde está a conjunção? Embora, ó, a conjunção aí, tudo tenha sido cuidadosamente planejado, a conjunção embora é que estabelece essa relação de oposição. E oposição entre orações, que uma depende da outra, a gente chama essa relação de concessividade. Ou diz que a conjunção é uma concessiva. Ou ainda diz que a oração, que contém esse embora, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Espero que vocês tenham entendido. Ok? Muito bem. Agora vamos para as conformativas. Vamos ler aqui e após a leitura a gente tenta trocar em miúdos. As conformativas indicam conformidade em relação à oração expressa pelo verbo da oração principal. Bom, primeiro eu vou ter que dizer a vocês que todas as vezes que tiver uma conjunção que lembra essa palavra conformativa, conjunção do tipo conforme, certo? Toda vez que disser conforme, ela é conformativa. Primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês. A segunda coisa é que as conformativas é uma regra, é aquilo que você já esperava. Cuidado, para não confundir com a concessiva. A concessiva é o contrário do que você esperava. E a conformativa é aquilo que você esperava, é uma regra, é um caminho a seguir. Quer ver? As principais conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo, etc. Mais uma vez, não adianta decorar as conjunções, porque essas conjunções elas podem figurar em outras adverbiais, certo? Com outras relações. Mas veja o exemplo. Tudo ocorreu como estava previsto. É um caminho, é uma regra. Tudo aconteceu como você já esperava, conforme você já esperava. Então, é aquilo que já estava sendo esperado, aquilo que era previsto. E aquilo que era previsto, aquilo que já era esperado, aquilo que é um caminho ou uma regra, é uma conformidade. A relação é de conformidade. Muito bem. Se eu dissesse assim, por exemplo, choveu
segundo previra a meteorologia. Então já estava se esperando, já era algo esperado, era uma regra, era uma norma, era uma lei. Então isso aí é uma conformidade ou uma conformativa. Ok, muito bem, parabéns. Até aqui eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção e estão compreendendo muito bem. Agora nós vamos para as comparativas. Ora, o próprio nome já está dizendo. A comparativa, a relação é de comparação. Né? Por exemplo, vamos ler o conceito aqui. São aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração. Com um dos termos da oração principal. Então, é uma comparação. Estou comparando alguma coisa que está na segunda oração com algo que está na primeira oração, ou vice-versa. Por isso eu uso as conjunções comparativas, como, por exemplo, como, que, do que, etc. Então, a relação é de comparação. Veja o exemplo. Ele tem estudado como um obstinado. Maria é como José era. Outra coisinha que eu tenho para dizer a vocês. Nas comparativas, geralmente o verbo da segunda oração fica escondido. Por exemplo, se eu disser choveu como em Manaus, eu não preciso dizer choveu como em Manaus, chove ou chovia. Não posso, não precisa. Posso, mas não precisa. Então isso aí já é um macete para que vocês encontrem a conjunção comparativa ou a relação de comparação ou a oração subordinada adverbial comparativa. O verbo da segunda oração geralmente é o mesmo da primeira oração, porque há uma comparação, mas ele está oculto, está escondido, está elíptico. Muito bem. Agora nós vamos para as finais. Vamos ver. Aqui diz, exprimem a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. É o fim, é o seu objetivo. Você está fazendo uma ação aqui que quer atingir uma meta, quer atingir um objetivo. E esse objetivo, em forma de oração, e essa meta, em forma de oração, é chamada de oração subordinada adverbial final. E essa conjunção é uma final. E essa relação é de finalidade. Certo? É o fim, esse é o objetivo, é para que você está fazendo determinada coisa, é o que você quer atingir, certo? Isso aí a relação é de finalidade. E as principais conjunções finais são para que, a fim de que, porque, etc. Veja o exemplo. Sentei-me na primeira fila com que objetivo? Qual era a sua meta? Qual era o seu fim? O que você queria alcançar? A fim de que pudesse ouvir melhor. Esse é o seu fim, esse é o seu objetivo. Então a relação aí de uma oração com a outra é de finalidade. E essa oração que tem a conjunção a fim de que, aí essa locução conjuntiva, vocês vão chamar de oração subordinada adverbial final. Mais um exemplo. Estudou para passar no vestibular. Eu fiz uma ação, que é estudar. Qual era o meu objetivo? Para passar no vestibular. Então, para passar no vestibular é uma finalidade. E é uma oração subordinada adverbial final. Ok? Muito bem. Nós temos agora as temporais. Essas, o próprio nome já está dizendo, elas denotam uma relação de tempo, certo? Aqui diz o seguinte, demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. É o tempo, né, para que alguma coisa aconteça, para que o verbo da oração principal entre em ação, certo? Seja praticado. É em que tempo foi. As temporais, a relação é de tempo, certo? E a conjunção é uma conjunção temporal. E a oração será chamada de oração subordinada adverbial temporal. As principais conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Vou tocar de novo nesse ponto porque é necessário.
Não adianta decorar conjunções. Eu estou citando para vocês porque essas conjunções servem também como conjunções temporais. Ah, mas e como é que elas acontecem? Quando existir uma relação temporal, de tempo, e elas estiverem ali presentes, elas estão exercendo essa função, essa relação, esse sentido. Veja o exemplo. Eu me sinto segura em que tempo? Assim que fecha a porta da minha casa. Então, nesse período de tempo, nesse instante, assim que fecha a porta, esse assim que é uma conjunção, uma locução conjuntiva temporal, e daí para frente, do assim que até chegar em minha casa, é uma oração subordinada adverbial temporal, certo? Você poderia dizer assim, por exemplo: a criança parou de chorar desde que a mãe foi embora. Naquele período da mãe sair e ir embora, ela começou a chorar. A criança começou a chorar desde que a mãe foi embora. Então, esse desde que tem uma relação aí, mantém uma relação de tempo, ok? Espero que vocês estejam entendendo. E a última das relações adverbiais ou das conjunções adverbiais, né, ou das orações subordinadas adverbiais, é a proporcional. São as proporcionais. Expressam uma ideia de proporcionalidade relativa ao fato referido na oração principal. Imagine que isso aí é como em matemática, né, que a gente aprende a proporcionalidade. É aquela mesma coisinha. As conjunções proporcionais mais usadas são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos, etc. Certo? Eu já vou dizer a vocês que se tiver a locução conjuntiva que lembra o nome de proporcionais, como, por exemplo, a proporção que, ou a medida que, você já batiza aí que a conjunção ou a relação é de proporcionalidade. Certo? Então veja como é proporcional. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Isso é óbvio, né? Isso é uma questão de proporção. Quanto mais água bebo, mais mata a minha sede. É uma questão de proporcionalidade, é uma questão de lógica. E essa questão lógica, nas orações subordinadas adverbiais ou nas conjunções adverbiais, batizam aí a relação de proporcionalidade. Ok? Muito bem. Algumas orações subordinadas adverbiais podem apresentar-se na forma reduzida. O que seria a forma reduzida? É quando o verbo dessa segunda oração aparece no infinitivo, terminado em AR, ER ou IR, no gerúndio, que é o NDO, certo? Ou NDA, é o ND, é gerúndio, e no particípio, que é o ADO ou o IDO, certo? A segunda oração, o verbo da segunda oração aparece assim, ele não aparece desenvolvida, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês. Veja só, quando ele diz impedido de entrar, ficou irado. Não tem conjunção, mas tem a oração impedido de entrar, ficou irado. Aí, do mesmo jeito, qual foi o motivo para que ele ficasse irado? O motivo, né, por ele ter sido impedido de entrar. Consequentemente, toda vez que for motivo, é uma causal. A gente viu isso aí, né? É uma causal. Aí o que é que acontece? Como não há conjunção e o verbo está reduzido, está numa das formas nominais, ou gerúndio ou participo infinitivo, a gente diz que essa daqui, impedido de entrar, mantém a relação de causa, mas está dentro de uma oração reduzida de particípio, certo? Por que de reduzido de particípio? Porque o verbo impedir está no particípio, impedido, ido, certo? Vamos ver uma concessiva. Ministrou 2 aulas, mesmo estando doente. É o contrário do que se espera, certo? Ministrou 2 aulas, mesmo estando doente. Veja que o contrário do que se espera é uma concessiva, é uma oposição, é uma concessividade, nós já vimos isso. Mas não tem conjunção e o verbo está, estando,
está no gerúndio. Então a gente diz que ela agora não está desenvolvida. Porque para a oração ser desenvolvida, tem que ter conjunção e o verbo tem que estar conjugado. Então ela está reduzida. Sem conjunção, reduziu, diminuiu. Sem conjunção e o verbo está numa das formas nominais. Então a gente diz que a relação aí é de concessividade ou de oposição, ou do contrário do que se espera, mas que acontece entre orações reduzidas, uma delas está reduzida de gerúndio, estando. E assim nas demais. Eu vou pegar aqui mais uma para explicar a vocês. Condicionais. Não faça o exercício sem reler a proposta. Então existe aqui uma condição para que algo seja feito. Algo seja feito. Qual a condição? Eu só devo fazer esse exercício se eu fizer tal condição. Qual a condição? Não faço o exercício sem reler. Eu tenho que ler a proposta antes de fazer o exercício. Essa é a condição. Sem reler a proposta. Então, o que é que a gente diz? Não tem conjunção. Existe uma relação de condição aí. O verbo reler, ele está reduzido, não está desenvolvido, não está conjugado, está numa das formas nominais, que é o infinitivo. Então a gente diz que houve aqui uma relação de condição, mas uma das orações ela é reduzida de infinitivo. Muito bem, espero que vocês tenham entendido e vejam outros vídeos, se for necessário, outras explicações por outras e por outros endereços eletrônicos, ou seja lá o YouTube, ou a explicação de alguém em alguma videoaula, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Mas se já vocês se sentem seguros, já podem fazer o exercício, ok? Muito obrigado, felicidade, um abraço, um cheiro no olho bem grande.